Livro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 3. Números, capítulo 16, do verso 1 até o verso 3. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, diga me espera. Que bom. Tá procurando, Azaf? Vou te esperar. Brincadeira. Amém? Vamos lá, irmãos. Números, capítulo 16, do verso 1 até o 3, diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais. Maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de renome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Toda congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Pai, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, Senhor. Continua falando conosco aqui, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, e que a tua palavra, na essência, seja ministrada nessa tarde aos nossos corações. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos inaugurando um novo mês, mês de maio de 2019, e todo novo mês, pela graça de Deus, Deus nos dá sempre um tema para a gente aprender juntos, para a gente ser ministrados juntos. E o tema desse mês eu julgo um tema muito profundo, julgo um tema de muita profundidade, e queria eu ter mais tempo para desenvolver esse tema e, consequentemente, para ser ministrado por ele. Semana que vem é o segundo domingo de maio, e o segundo domingo de maio é o Dia das Mães. Então, semana que vem, nós não teremos celebração jovem, ok? O último domingo de maio é o dia 26 de maio. Dia 26 de maio é o nosso culto na rua, ok, juventude? É a segunda edição do culto na rua que a nossa igreja faz a cada 2 meses. Esse culto na rua desse mês vai ser aqui na comunidade do Céu Azul. Então nós não vamos ter celebração jovem. Então, celebração jovem só hoje, e sem ser essa semana agora outra, dia 19, é isso? 2 domingos que nós temos de consagração esse mês. Então aproveite as oportunidades que Deus te dá, né? Ontem nós tivemos uma grande oportunidade, que foi o nosso jejum. Eu acho que todos já sabem, vale a pena relembrar. Todo primeiro sábado de cada mês nós estamos aqui buscando, nos santificando, jejuando, orando e buscando em Deus uma palavra, buscando em Deus um revestimento espiritual, porque sem poder o crente cai, ok? Sem poder o crente cai. Então, sem poder, a gente não pode sobreviver sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas.
Então, todo primeiro sábado de cada mês, a gente oferece para o Senhor. Ok? Como a Mara leu aqui, Mateus 6,33, que está escrito: buscar em primeiro lugar. Eu aprendi uma coisa na minha vida, eu não vou esquecer nunca, eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Para Deus, sempre o primeiro, e para Deus, sempre o melhor. Sempre. Ok? Então ontem, para você que não veio, você perdeu uma grande oportunidade de estar aqui com a gente ontem. Eu acho que ontem foi uma das melhores edições do Mar de Deus, né, Fagner? Eu acho que Esther também estava aqui ontem. Quantas pessoas aqui ontem, né? Cadê o Daniel? Danielzinho. Pô, esse garoto aqui é um fenômeno, né? Ontem se destacou no Mar de Deus. Sim, ontem o Mar de Deus foi riquíssimo. Acho que um dos mais ricos de todo esse tempo que a gente está pela misericórdia de Deus junto com vocês. Sim, ontem foi tremendamente, cada palavra no Mar de Deus ontem que me enriqueceu muito. Então, para você que não veio ontem, infelizmente você perdeu, né? O tempo não volta, né? Não dá para a gente entrar no túnel do tempo e voltar, não rola, não dá. Então ontem foi um tempo muito bom, muito precioso com Deus. Ontem no Mar de Deus cedo, 8h30 da manhã, aquelas pessoas que podem chegar, aquelas pessoas que fazem um sacrifício a mais, chegam mais cedo. Ontem a gente falou um pouquinho sobre Lucas capítulo 2, a partir do versículo 42, quando José e Maria, eles vão levar Jesus a Jerusalém. Jesus ali está com seus 12 para 13 anos, está perto de completar a idade madura que todo menino judeu tem uma fase de transição, né, chamado Bar Mitzvah. Bar significa filho e Mitzvah significa mandamento. Então, Bar Mitzvah significa filho do mandamento. É uma cerimônia de transição, onde um menino judeu, com 13 anos, ele já é encarado como um adulto na comunidade judaica. Ok? Então, José e Maria levam Jesus, com seus 12 para 13 anos, ao templo para comemorar a festa da Páscoa. A festa acaba, José e Maria voltam para Nazaré, voltam para Galileia, e voltando eles, a Bíblia diz que eles caminham o caminho de um dia, e eles vão procurar Jesus entre a bagagem. Vão procurar Jesus dentro ali de toda aquela caravana que estava seguindo para Nazaré. A Bíblia diz que um dia eles andando, eles viram para o lado, procuram Jesus e Jesus não está. Qual o problema? Eles procuram e cadê Jesus? Não está aqui. O que eles fazem? Eles voltam a Jerusalém. Ora, se eles gastaram um dia para sair, eles gastam mais um dia para voltar. Só que a Bíblia diz que eles não encontram Jesus no segundo dia. A Bíblia diz que eles encontram Jesus no final do terceiro dia. Tendo terminado o terceiro dia, eles encontram Jesus no templo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus está conversando com os doutores da lei. Entenda, não eram fariseus somente, eram doutores. Ok? Gente com um nível intelectual muito grande. Jesus, um menino de 12 para 13 anos, está conversando com doutores da lei, e os doutores da lei estão espantados com a sabedoria e a inteligência de Jesus. Ele não era um jovem qualquer, ele não era um adolescente qualquer, ele era um adolescente sobrenatural. Ele era um adolescente que estava acima da média. Quem entende isso, gente? Amém? A Bíblia diz que Maria, quando encontra Jesus no templo, Maria fala: Jesus, o que você fez? Eu pensei que você estava com a gente no caminho, a gente estava quase chegando em Nazaré. Jesus, era para você estar com a gente. Aí Jesus fala algo interessante. Jesus fala assim: ora, por que vocês estão me procurando? Eu estou dentro do centro da vontade. Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Irmão, pensa nisso. Uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos, já sabe o seu chamado. Já entende o centro da vontade de Deus para a vida dele. Com 13 anos de idade. Ok? E talvez a gente com 20, com 25, com 30, estamos perdidos ainda. Não sabe o chamado, não sabe o teu propósito em Deus, não sabe ainda. Jesus com 13 já dá um banho na gente. Ok? Então ele com 13 ele fala: cara, vocês estão me procurando por quê? Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Irmãos, teoricamente ali, Jesus já teria autonomia para começar o seu ministério. Ok?
ele já teria autonomia, porque os doutores da lei estão espantados com ele. Cara, esse garoto aqui sabe mais do que a gente. Esse garoto aqui é muito bom, eles estão espantados com a sabedoria de Jesus, com 13 anos de idade. Beleza? Então Jesus já teria teoria, já teria, sabe, muitas coisas para ele começar o seu ministério. Sabe o que ele fala? A Bíblia diz em Lucas 2, a partir do versículo, vamos lá, para não esquecer, segura o número 16, vamos lá em Lucas 2. Lucas 2, versículo 51, diz assim: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes o quê? Sujeito. Tem uma versão que diz, e era-lhes submisso. Alguém tem essa versão aí? Tem, Natanael? Alguém mais tem essa versão? Jennifer. Elisângela também tem essa versão, né? E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe submisso, e era-lhe sujeito. Como eu acabei de te falar, Jesus teria autonomia, Jesus tinha teoria para talvez começar o seu ministério com 13 anos de idade. Mas a Bíblia diz que ele se esvazia dele mesmo. Ele se esvazia de um momento talvez de glória, de teoria ali, sendo elevada por doutores da lei, ok? Ele deixa aquele momento e ele vai para Nazaré, e ele fica mais 18 anos em Nazaré, porque a Bíblia nos diz, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 3, vamos lá, irmãos, Lucas 3, olha só, fechei minha Bíblia, né? Vamos lá, Lucas, capítulo 3, e aí eu não lembro o versículo, deixa eu abrir aqui. Lucas 3, versículo 23. Evelyn, dá para botar no telão? Show, obrigado, bênção. Lucas 3, versículo 23 diz assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Jesus começou o seu ministério público com aproximadamente 30 anos de idade. Lucas, capítulo 2, verso 51, vai dizer que ele vai para Nazaré e ele é sujeito, ele é submisso aos seus pais. A Bíblia diz aqui em Lucas 3, 23, que ele começava a ser de 30 anos, quer dizer, faz uma conta rápida aí. 30 menos 18, 30 menos 12 dá quanto? Dá quanto? 18 anos aproximadamente. Quer dizer, Jesus se submete por mais 18 anos. Jesus aceita de livre e espontânea vontade 18 anos de anonimato, 18 anos de banco, 18 anos de aprendizado. Quem entende isso diz amém. Isso é muita submissão para mim, irmãos. Isso para mim é o auge da submissão bíblica. Ok? Depois, na palavra ontem, falando de ontem ainda, essa foi a palavra do Mar de Deus ontem. Estou dando um pequeno spoiler, né? Para a galera que não pôde vir, dando um pequeno resumo para a galera que não pôde estar com a gente ontem. E aí na palavra ontem a gente ministrou sobre um texto conhecidíssimo também de vocês, conhecidíssimo nosso, que é Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome, que está sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto é um texto lindo da Bíblia, né? É um texto que é uma canção para mim. Jesus, o Filho de Deus, ele se esvazia da sua glória, ele se submete à vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A vontade do Pai era dar o seu único filho, era entregar o seu único filho. Jesus se submete à vontade do Pai, ele se esvazia da sua glória. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ok? A palavra usurpar significa agarrar, significa apegar-se. Quer dizer, ele não se apegou ao fato de ser filho de Deus, antes ele se aniquilou a si mesmo, tomou a forma de servo e humilhou-se e veio aqui a essa terra e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem é obediente até a morte já passou da fase de ser obediente, já é uma pessoa submissa. Quem entende isso, irmãos? A gente vai falar bastante esse mês. Vamos lá, não sei se a gente vai conseguir falar bastante, mas a gente vai falar, eu vou tentar ser o mais rápido, o mais conciso o possível, para tentar te passar o máximo de conteúdo sobre esse tema, obediência e submissão. E ontem a gente começou com o maior exemplo da Bíblia, que é o exemplo de Jesus. Amém, gente? Beleza. Esse tema é um tema que está envolvendo toda a Bíblia e envolvendo toda a história da nossa humanidade. Por exemplo, existe uma grande interrogação na teologia. Eu tenho alguns teólogos aqui, tenho alguns irmãos que estão estudando teologia, posso até perguntar para eles, né? Tenho outros formados aqui, né? Tem alguns irmãos formados em teologia, posso perguntar para eles também, mas é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Por exemplo, tem uma grande interrogação na teologia e a interrogação é: como o mal surgiu em um lugar que é bom? Alguém tem essa resposta? Alguém tem essa resposta? Como o mal surgiu em um lugar que é bom? Porque o primeiro episódio de desobediência e o primeiro episódio de insubmissão que acontece na história da humanidade, por incrível que pareça, acontece no céu. Por incrível que pareça, acontece no céu. A insubmissão do próprio Lúcifer. A Bíblia diz, existe uma profecia em Isaías capítulo 14. Eu quero abrir com você, vamos lá, rapidinho, irmãos. Deixa eu tentar correr aqui com a Bíblia, vamos lá. Isaías capítulo 14. Existe uma profecia contra a Babilônia, que Deus usa a boca do profeta Isaías para profetizar contra a Babilônia, uma nação que viria após o tempo de Isaías. Isaías 14. Rapidinho, irmãos, vamos correr, que eu tenho pouco tempo, ainda nem entrei no texto que a gente leu, o texto base para hoje. Vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias aonde? No teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra
e que fazia tremer os reinos? É esse o varão? Entenda que o primeiro episódio de insubmissão, e daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho da diferença de obediência e de submissão, daqui a pouquinho a gente vai entender isso. Mas o primeiro episódio de insubmissão, que é mais pesado do que desobediência, ok? A insubmissão tem um peso muito maior do que a desobediência. Se você quiser anotar, anote isso. Anote que vai ser bom para você depois. O primeiro episódio de insubmissão na história da humanidade acontece no céu. A Bíblia diz aqui em Isaías 14, verso 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Eu quero abrir um parêntese rapidinho aqui. Por volta do ano 300 e o ano 100 antes de Cristo, aconteceu uma coisa chamada Septuaginta. Rafa, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, ok? Os primeiros manuscritos da Torá, da Bíblia, foram escritos em hebraico. Os judeus, quando saíram do cativeiro babilônico por volta do ano 539 antes de Cristo, Deus usa o rei Ciro, que é um rei persa, para dominar a Babilônia, e Deus usa Ciro para libertar os judeus, para voltarem para Jerusalém. Isso acontece por volta do ano 539 a.C. Por volta do ano 300, 330, existe uma ascensão do Império Grego, dominado ou liderado por Alexandre o Grande, ok? Consequentemente, a língua grega, ela assume um cenário de protagonismo no cenário mundial, ok? Então, teoricamente, todos ali na Mesopotâmia, todos ali no Oriente Médio, falavam o grego. O grego era uma língua comum. Só que, e aí? E os judeus que voltaram do cativeiro? Os judeus foram para o cativeiro falando hebraico, voltaram falando aramaico, que era a língua comum na Babilônia, ok? Só alguns poucos rabinos ainda falavam o hebraico. E aí, como é que traduz? A Septuaginta foi uma solução que os rabinos daquela época encontraram. Rafa, por que a palavra Septuaginta? Porque durou 70 dias, ok? Eles fizeram a Septuaginta, a tradução da Torá, a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ok? Aconteceu em Alexandria, uma cidade que o próprio Alexandre o Grande inaugura no Egito. Durou 70 dias, feita por 72 tradutores. 70 dias, 72 tradutores. Vamos chamar de quê? Vamos chamar de Septuaginta, ok? Então, antes da Septuaginta, esse texto aqui, antes dessa tradução do hebraico para o grego desse texto, o versículo 12 de Isaías 14 vai dizer: como caíste do céu, Lúcifer. A palavra Lúcifer no hebraico vem da origem da palavra Helel, que significa brilho. Lúcifer significa aquele que traz a luz, ou aquele que conduz a luz, ou estrela da alva. Quem entende diz amém. Então aqui, esse texto original significa: como caíste do céu, ó Lúcifer, ó portador de luz. E Lúcifer no céu era o exemplo de santidade. Lúcifer no céu era o aferidor da medida, era alguém que trazia o padrão. Então eu quero te fazer mais uma pergunta: como o mal surgiu no coração de alguém que é bom? Lúcifer não era qualquer um no céu. Ele tinha glória, ele tinha trono. Rafa, ele tinha trono? A gente acabou de ler, irmão. Volta para a Bíblia aí, Isaías capítulo 14, versículo 13. Olha o que diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o quê? Não, me ajuda, gente. Exaltarei o quê? O meu trono.
Irmão, se Lúcifer tem um trono, ele tem um reino. Se ele tem um trono, ele tem um domínio. Se ele tem um trono, ele tem pessoas que estão abaixo dele. Só que tem alguém acima dele, irmão, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que ele diz no coração. Eita, a insubmissão, ela nasce aqui dentro, irmão. A submissão é uma convicção interior. É de dentro, é alma, é sentimento. Eu acabei de falar com vocês o que a gente ministrou ontem na consagração. O que o apóstolo Paulo fala para os crentes de Filipos. Ele fala, tende em vós o mesmo sentimento. Sentimento vem de alma, irmão. Sentimento vem de interior. A submissão, ela nasce na alma, no interior. E a insubmissão também. Daqui a pouco a gente vai entender, e eu acho que já nesse início de mensagem, de palavra, eu acho que você já está conseguindo separar uma coisa da outra. Ok? A Bíblia diz que Lúcifer, ele diz no seu coração, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, eu vou subir às mais altas nuvens. Quer dizer, o cara quer um posto que não era para ele ter. E o detalhe da situação é que ele é alguém honrado. Amém ou não amém, igreja? Ele é alguém honrado. E aí é mais uma pergunta que eu vou te fazer. Eu não sei se a gente tem respostas para essas perguntas, né? Mas uma pergunta é, o que faltou para Lúcifer? O que faltou para ele? Ele era mal remunerado no céu? Ele tinha um cargo pequeno no céu? O que faltou para ele? Para querer ir contra a autoridade do próprio Deus, o que faltou para Lúcifer? Ele tinha tudo. Ele era o aferidor da medida, ele era um padrão, ele era um modelo no céu. Ezequiel 28 também vai dizer muito sobre ele. Depois em casa, com calma, você estude um pouquinho sobre isso. Amém, gente? Então assim, o tema é muito profundo, a gente tem muito pouco tempo para falar de um tema muito profundo, então eu preciso ser rápido, eu preciso me organizar aqui para a gente concluir, porque eu já tenho pouco tempo. Beleza, gente? Amém? Entenderam essa introdução? Entenderam isso? Ok? Então assim, a obediência e a submissão, ela gira em torno de toda a história da humanidade. Basta a nós entendermos que a obediência é o que a gente precisa buscar, e a obediência é um dos pilares da nossa igreja. A obediência é um dos pilares da nossa igreja. Dos 7 pilares da nossa igreja, a obediência está lá. A obediência é algo que nós precisamos buscar a cada dia, perseguir a cada dia a obediência. Só que eu quero falar com vocês hoje, eu quero falar com vocês esse mês de algo muito melhor do que a obediência. Rafa, o que pode ser melhor do que a obediência? O que pode ser melhor do que a obediência é uma palavra chamada submissão. A submissão, irmão, é a coroa da obediência. Porque a obediência, ela é uma atitude exterior. Você pode obedecer para mostrar que obedece, mas no fundo, você está discordando. Você pode obedecer para mostrar conveniência. Te convém, você obedece. Agora, a submissão não depende da presença. Enquanto a obediência, anota isso, irmão, anota isso. Enquanto a obediência depende da presença, a submissão não depende da presença. A submissão é uma questão interior. Para você obedecer, você olha para o lado. Quem está me vendo? Não tem ninguém me vendo? Então eu posso desobedecer. Ontem, para quem estava na consagração, eu dei um pequeno exemplo sobre as leis de trânsito. Ok? Quem dirige aqui? Quem tem carteira de habilitação? Levanta a mão aí. Dei um pequeno exemplo ontem sobre as leis de trânsito. Eu posso falar que eu sou submisso às leis de trânsito? Eu não posso falar isso de mim, porque eu já recebi multa de avançar sinal vermelho. Eu não posso falar que eu sou submisso às leis de trânsito. Eu não posso falar que eu sou submisso às leis de trânsito, porque eu já recebi multa de excesso de velocidade.
Alguém dirige e já recebeu multa aqui? Assim como eu? Dói pagar uma multa, não dói? Dói pagar uma multa. Se fôssemos submissos... Se fôssemos submissos às leis de trânsito, não receberíamos multa. Por que recebemos multa? A multa é uma consequência de uma insubmissão. Existe uma lei, a velocidade aqui é 100 km por hora. Se eu ultrapasso essa lei, eu sou insubmisso a uma visão, a uma lei de trânsito. Ok? Ok. Só que tem lugares que não tem pardal. E eu, como esperto, e eu, como sábio, eu ultrapasso a quilometragem permitida. Recebo multa? Não. Não tem pardal, não recebo multa, mas fui insubmisso. Quem entende diz amém. É igual o sinal vermelho, irmão. Sinal vermelho, 7 horas da noite, perto de uma comunidade. Quem para? Posso falar que somos submissos à lei de trânsito? Não. Somos obedientes por conveniência. Obedeço quando eu acho que dá. Quando eu acho que não dá, eu olho para o lado, eu olho para o outro e atravesso. Mas o sinal está vermelho, mas eu atravesso. Porque eu tenho um cuidado e zelo com a minha vida. Eu posso tomar um tiro, eu posso ser assaltado. Quem pensa assim diz amém. Então, obediência é uma coisa, submissão é o upgrade da obediência. É uma outra esfera, é uma outra fase da obediência. Amém? Quem entende diz amém. Amém. Vamos começar a pregar agora. Vamos lá. Abra sua Bíblia no texto lido. Números, capítulo 16. Versículo 1, que a gente leu, a gente viu algumas pessoas. A Bíblia diz em Número 16, verso 1: E Corá, filho de Uzar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de quê? De nome. Perceba e preste bastante atenção que não são qualquer pessoa. Ok, gente? Não são qualquer pessoas que se levantam contra Moisés. São varões de nome, varões de renome. É gente do alto clero da época. É gente da alta religiosidade. São filhos de Coate. São coatitas. São levitas. São homens que mexiam com coisa santa. São homens que tinham microfone. São homens que tocavam instrumento na igreja. São homens que carregavam a arca do Senhor. São homens que mexiam com mobiliário santo. São coatitas. São levitas. São gente de renome